A gente falou desde ontem, eu não vou ficar reexplicando não, mas só pontuar, né? A gente falou do comportamento, de descobrir quais são os desencadeadores do comportamento, que são os antecedentes, e descobrir que consequências estão parecendo ter um efeito na probabilidade do comportamento aparecer ou não no futuro, né? Que é aquela tríade antecedente, comportamento e consequência. E aí eu falei também, né? A gente discutiu aqui de como isso é importante para a gente descobrir a função, porque toda vez que tem uma certa consequência que acontece e você vê que o comportamento continua aumentando ou pelo menos se mantendo, a gente pode começar a tentar supor qual é a função. Tipo, se a criança faz um comportamento X, eu dou atenção, e ele continua fazendo isso, eu posso começar a supor que a função desse comportamento é chamar atenção. Se eu percebo que toda vez que eu dou a tarefinha de matemática, ele corre, e aí eu deixo para lá e ele continua fazendo isso, eu posso supor que esse comportamento, a função é tentar escapar de uma demanda e assim por diante. Então, uma vez que a gente descobre a função, a gente já tem mais claro quais são os desencadeadores e quais são as consequências que estão alimentando. E aí eu posso criar estratégias para tentar lidar com esse comportamento. Então, como a gente falou, a última parte da nossa fala ontem foi o quê? Que a gente pode manipular os antecedentes, ou seja, se tem uma coisa que desencadeia um comportamento e a gente descobre qual é, se a gente tira aquela coisa, o comportamento provavelmente não vai acontecer. Isso é uma forma da gente conseguir controlar o comportamento. Mas, como eu falei, apesar da gente conseguir controlar, a gente faz com que o comportamento não apareça, a gente não resolve o problema. Então, as formas de tentar resolver realmente o problema vai ser geralmente através da manipulação das consequências, né? Aí a gente falou o quê? Que a primeira coisa é, ok, se eu tenho um comportamento que é desejado, a gente vai sempre reforçar positivamente. E aí a gente discutiu o quê? Que reforço positivo não é algo, não pode ser reforço positivo por si. Para a gente descobrir que ele é um reforço positivo, a gente vai ter que ver que aquilo afetou o comportamento, aumentando a probabilidade dele acontecer novamente. E que geralmente os reforçadores são coisas que são prazerosas para a criança, que são do interesse da criança. Então, o primeiro passo é a gente descobrir e fazer uma listinha de todas as coisas possíveis, os possíveis reforçadores, certo? Então, por exemplo, lembra que a gente falou dos comestíveis, brincadeiras, atividades, né? A atenção social. E aí, o ideal é que a gente tenha na nossa lista o quê? Várias variedades de reforçadores. Algumas coisas que são comestíveis, algumas coisas que são social, né? E outra coisa que eu acho que eu não falei ontem, eu esqueci, mas é importante, é que, principalmente no começo, gente, é importante que essa consequência, esse reforço venha imediatamente após o comportamento acontecer. Por quê? Eu vou dar um exemplo, certo? Que eu até vi. A tia-avó de uma criança estava trabalhando com ele, né? Aí ele fez o que ela pediu. Aí ela disse, você quer Coca-Cola, que eu acho que nem é um reforço legal, mas enfim. Mas, né, se funciona. Aí ela foi lá, virou para ir botar Coca-Cola. Quando ela voltou, o menino já estava se mordendo. Aí ela deu a Coca-Cola. O que é que ela reforçou? A mordida. Nada não, ela reforçou a mordida. Porque ela sabe o que ela está reforçando. Para ele, é o que veio logo depois. Então, se ele se mordeu e ganhou a Coca-Cola, para ele, o que aconteceu? Quando eu me mordo, a Coca-Cola vem. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisinhas, que principalmente no começo, o reforço deve ser imediatamente. Para ele começar a perceber que quando eu faço isso, isso acontece. Como se queimar na chaleira.
Tipo, que pegou, queimou na hora. Não tem depois, né? Então, mas enfim, as coisas que a gente quer que aumente, a gente vai reforçar positivamente. Porém, a grande questão de vocês ontem, eu lembro, todo mundo estava muito ansioso, era, mas e aí, gente? Mas como é que a gente lida quando ele faz uma coisa errada? E especialmente quando ele faz algo que é agressivo, né? E principalmente quando ele é grande e forte, e ele pode me machucar ou se machucar, né? Então essas coisas são importantes. E aí por isso que eu quis voltar para esse slide para a gente recapitular um pouco mais e discutir um pouco mais, porque eu acho que tem mais coisas para serem exploradas e a gente vai continuar daí, né? Deixa eu passar aqui. Eu tô sem minhas ajudantes de novo. Não, tudo bem. Tá bom. A não ser que alguém queira, mas tudo bem. Já me acostumei. Então, né? A gente falou do ignorar o comportamento. Se a gente descobre que a função do comportamento é chamar atenção, gente, a gente vai ter que fazer com que esse comportamento pare de funcionar e a gente vai ter que realmente ignorá-lo. Mas como eu falei e quero frisar que é muito importante que só ignorar um comportamento que tem a função de chamar atenção não é suficiente. Por quê? Porque se ele não conseguiu chamar a tua atenção com aquele comportamento inapropriado que geralmente funcionava, ele vai procurar outra forma. E geralmente a outra forma de chamar atenção vai ser inapropriada. E ele vai ficar pulando, tipo, se eu me mordo e não chamo atenção, agora eu vou chutá-la. Se não funciona, agora eu vou puxar o cabelo. E pode começar a escalar. Então a gente não pode apenas ignorar. A gente vai ter que também ensiná-lo uma forma mais adequada de pedir atenção. E outra coisa, antes dele chegar a querer pedir atenção, a gente precisa, se ele está fazendo isso para chamar atenção, a primeira coisa que está nos comunicando é que a gente provavelmente não está dando atenção suficiente a ele. Então a gente precisa começar a dar mais atenção, só que aí a gente vai criar um esquema de dar atenção a ele, mas quando ele está apropriado. Então eu digo até assim, que eu falei aqui, vamos tirar um dia para não fazer nada, colocar demanda nenhuma, mas não só um dia não, mas vamos tirar uma horinha de cada dia, onde a gente vai sentar e toda a nossa atenção vai ser só dele, certo? A gente vai ficar só com ele, o que ele fizer a gente imita, a gente tenta interagir, aquelas brincadeirinhas bonitinhas. Se durante aquele período, meia horinha, vamos dizer, se durante aquele período ele fizer qualquer coisa inapropriada, o que você faz? É o quê? Você vai se remover, você vai retirar a atenção. Você não vai só ignorar, mas você vai fazer com que ele perceba que se ele fizer isso, ele vai perder essa atenção que você está dando. No segundo que ele parar, você volta, até ele perceber que ele consegue sua atenção e uma atenção prazerosa, positiva, sem demandas, né? Quando ele está fazendo coisas que você... Então você vai estar dando a dica para ele de que coisas são apropriadas. Quando ele fizer algo que não é apropriado, você sai, ele vai sentir, gente. Mesmo sendo autista, ele vai sentir. Por quê? Existem uns estudos mostrando, até assim, com eletrodos para ver a reação cerebral, né, a atividade cerebral diante de diferentes estímulos. E eles mostraram que o ser humano, qualquer ser humano, incluindo crianças autistas, pessoas autistas, o tipo de reação que eles têm ao serem ignorados é mais intenso do que quando eles recebem um estímulo doloroso, de dor física. Então, assim, ser ignorado, ser abandonado, vamos dizer, é mais poderoso do que você bater, certo? Então, é aquela história. Isso também funciona para crianças com autismo. E é assim que você vai ensiná-lo que ele vai ter sua atenção com certos comportamentos e ele vai perder sua atenção
com outros comportamentos. E você vai ver que isso vai, com o tempo, isso vai funcionar. E o que é que eu falei aqui também, né? Que, deixa eu passar aqui um pouquinho. Só para recapitular mais uma vez, que eu acho importante, assim, não vale, gente. Tem gente que diz que está ignorando, olhando para a criança. Não adianta, certo? Você precisa tentar evitar o contato de olhar, o contato físico, apesar de que às vezes você vai precisar ter algum contato físico, certo? Mas você tenta fazer o mínimo possível. Lembra a história do ignorar ignorar a criança, mas não o comportamento? Então, muitas vezes, olha só, e é isso que eu queria explorar mais, que foi a grande polêmica ontem, né? Que tipo, e se a criança tá batendo com a cabeça? Eu consigo, porque eu já organizo o meu trabalho para que, se eu tô trabalhando com ele à mesa... Oi? Oh, obrigada. É a minha amiga de ontem. Olha aí, tá vendo? Então, eu já trabalho assim, ó, que eu já trabalho tentando antecipar as coisas. Então, se eu vou trabalhar com a criança, vamos dizer que é criança, depois eu passo para os outros casos de pessoas mais velhas, certo? Mas vamos dizer com criança, o que é que acontece? Eu já ponho a mesinha, gente, numa quina, certo? Para dificultar o acesso deles saírem, certo? E aí, tipo, o que acontece? A primeira coisa, eles vão tentar ou bater com a cabeça ou bater com a testa na mesa. Eu ponho a mão, é o suficiente, certo? Porque eles não têm para onde sair e o único lugar onde eles podem bater com a cabeça, eu tenho controle. Eu ponho a almofada ou minha mão. Se for criança muito pequena, a sua mão mesmo funciona. Se for maior, talvez precise de uma almofada. E se for maior, ele também pode tentar querer sair da mesa e te machucar. Então, talvez esse cenário não seja o melhor para crianças maiores, né? Então, a gente tem que avaliar o que é o melhor cenário. Como é que eu posso usar os recursos, só um segundo, que eu tenho para maximizar o meu sucesso, para eu ter o máximo de controle, para eu não me machucar, para ele não se machucar. Então é muita coisa envolvida, mas a gente vai tentando, aí às vezes a gente não consegue da primeira vez, aí a gente já estuda aquela situação e pensa, o que é que eu posso fazer melhor da próxima vez? Como eu falei o exemplo do menino que chegou, eu estava desprevenida, ele quase destruiu toda a minha sala. Então, da próxima vez que ele chegou lá, já estava tudo controlado, bem controlado. Então a gente vai aprendendo com o erro. Diga, querida. Falo nada. Por quê? Ele está fazendo isso, certo? Para chamar minha atenção. Se eu digo não pode, eu estou dando atenção. Então o que eu quero naquele momento é que ele tente bater, ele não vai conseguir minha atenção. Eu só estou prevenindo que ele não se machuque. Não, quer dizer, prevenindo que ele se machuque, não, como é? Evitando que ele se machuque. Então, é a única coisa, até que quando ele vê que ele tentou, bateu e não conseguiu, aí ele vai desistir disso, geralmente ele vai tentar outra coisa. Tipo, que vai ver se alguma outra coisa funciona. Às vezes ele tenta me morder, né? Tipo, se não funcionou eu me machucando, deixa eu tentar com ela. Só que aí é aquela história. Às vezes eu tenho que fazer assim. Com criança pequena é mais fácil. Não tente fazer isso com gente maior, certo? Que vocês podem se machucar e eles também. Mas muitas vezes o que é que eu faço? Eu vou botar o microfone para poder demonstrar, tá? Tipo, vamos dizer que é ela aqui. Né? Se ela tá... Deixa eu ver, como é que eu faço? Eu vou fazer com ela, para todo mundo ver. Vem pra cá, pô. Vou com a cadeira. Mas em pé. Não é melhor com a cadeira. Porque é assim o cenário que eu trabalho, gente. Vamos dizer que ele tá aqui, senta aqui fora. Aí o que acontece? Isso, levanta para poder ver. Aí ela vai tentar me morder, certo? Não, ela vai primeiro tentar se morder, vamos dizer. Aí ela vai tentar. Aí eu vou fazer o que? Isso para bloquear. Aí ela vai tentar. Não, aí ela vai tentar morder o meu braço. Aí algumas vezes eu tenho que fazer assim, ó, um pouquinho. Como a criança é pequena, eu não estou segurando, amordaçando nada. Eu estou aqui bloqueando e aqui bloqueando. Então ela não vai conseguir ir com a cabeça assim, nem vai conseguir levantar o braço para ir para a boca, nem vai conseguir ir com a boca para o meu braço.
Aí o que acontece? Uma coisa que é importante, gente. Se ela começar a baixar a resistência, o que eu faço? Eu também vou tirando minha resistência. Deixa eu pegar o microfone. Até ela perceber que quanto mais ela tentar, mais ela vai ser bloqueada. Se ela parar mais rápido, o bloqueio vai embora mais rápido. E acreditem, isso funciona, eles aprendem rapidinho, certo? Agora, se for uma pessoa mais velha, isso já é mais complicado. A gente tem que pensar outras estratégias, porque certamente você não vai conseguir conter, certo? Né? Então, mas outra coisa, gente. Veja, eu sei que tem um monte de gente levantando a mão, mas deixa eu terminar o meu raciocínio. Outra coisa, a gente não quer chegar ao ponto que a gente tenha que fazer isso. O ideal é a gente tentar trabalhar com estratégias de prevenção, certo? Para minimizar as possibilidades. A gente vai ter que trabalhar com... O que a gente quer? O mínimo de conflito possível. Se você trabalha com demandas menores, certo? Que sejam mais fáceis. Se essas demandas, pelo menos inicialmente, se as demandas são acompanhadas, o comportamento é acompanhado por um reforço que é muito poderoso, certo? Algo que ele goste muito. Então, gente, ele vai fazer sacrifício nenhum. Ele faz um pouquinho e ganha uma coisa bem grande. Ele não vai ter, com o tempo, necessidade de querer fazer comportamentos desse tipo. Então, isso é melhor do que você ficar forçando demais para causar estresse e ter que ficar lidando com um comportamento. Então, o ideal é a gente tentar balancear para evitar que aconteça coisas desse tipo. Porque, por exemplo, se esse é o comportamento que ele apresenta para resistir, vamos dizer, uma demanda, mas se a demanda é tão pequenininha e o reforçador é bem grande, ele provavelmente não vai resistir tanto, ou vai resistir pouquinho, mas ele vai rapidamente perceber que não tem problema. Na medida que ele vai praticando, o que acontece? Vai ficando mais fácil, ele se acostuma, e aí você pode aumentar a demanda e nunca mais ou raramente você vê resistência da parte dele, porque você já criou um novo hábito, certo? Então, o negócio é que a gente não vai, como eu disse, tentar enfiar de goela abaixo. Assim, fazer, não, você vai ficar aqui, não sei o que, não é bem assim. Porque o mais poderoso do que isso é criar uma motivação. Quando você cria motivação, certo? Você já está meio caminho andado. E, claro que no começo, especialmente, mesmo que tenha motivação, você vai lidar com alguns problemas de comportamento. E aí você vai ter que ver como é que você vai fazer para lidar com ele da melhor forma. Crianças pequenas, como eu falei, é mais fácil nesse sentido, que você tem mais controle, né? Pequenininho, né? Tem criança que eu lembro que ele queria levantar da mesa, eu fazia isso, ó. Tudo bem que eu fiquei toda roxa depois, mas eu fazia isso. Eu não estava apertando nada, eu estava como se fosse um... Sabe aquelas mesinhas de comer que tem um aro firme, né? Então eu era como se fosse isso. E ele ficava pulando da cadeira, e eu acho que era como seu filho que era forte. Ele pulava da cadeira, cada vez que ele pulava, a coisinha da cadeira batia no meu braço, fiquei toda roxa, mas eu fiquei segurando lá por trás para não dar atenção a ele. Quando ele se acalmava, o que acontecia? Eu ia tirando meu braço. Se ele começasse de novo, eu botava. Ele aprendeu rapidinho que se ele ficasse quietinho sem pular na cadeira, aquilo ia sair. E depois que ele ficou por um tempinho, eu digo, agora você pode levantar. Porque ele ficou sentadinho, bonitinho, do jeito que eu queria, né? E assim, eles aprendem muito, gente, com isso. Assim, agora o negócio é ser firme, porque aí quando eles percebem que é aquilo é a regra, no instante eles, tudo bem, é essa a regra, tudo bem. Mas quando você é muito
assistemático ou não consistente, eles vão ficar... Você não vai conseguir se ver livre do problema nunca, porque eles vão estar sempre testando. Tu pode voltar para o teu lugar. Obrigada. Parabéns pela participação especial aqui. Agora, tinha gente também lá atrás aqui. Alguém ainda quer fazer pergunta? Peraí. Ela e ela. Deixa ela fazer primeiro, tá? Diga, querida. Meia hora, uma hora, teu comportamento inadequado, a gente sair do recinto. Que nem, às vezes, já aconteceu comigo, mas isso também nem sabia se era certo ou não. Isso foi, por acaso, brincando com os dois. Foi intuitivo. Aí ele começou a espernear, tudo mais, eu peguei e saí. Falei assim, não brinco mais, saí. Isso. Só que ele logo em seguida já levantou e me puxou de volta. É isso que eu queria saber. Tava certo eu voltar ou eu tinha que continuar? Sim, continuar. Porque o que acontece? Tudo bem que ele te puxou de volta, isso é o primeiro passo que ele tá te comunicando que ele tava gostando de você lá, tanto é que ele queria. Mas você vai ter que sumir por um tempinho, quando ele estiver calminho, sentadinho, aí você volta imediatamente, para ele entender, porque assim, ele não entende de cara, mas repetidas vezes, se toda vez que ele esperneia, você sai, toda vez que ele para de espernear, você volta, é como a gente aprende a ligar e desligar uma tomada. Quando a gente bota para baixo, acende, quando bota para cima, desliga. Eles aprendem isso. Ele faz isso, né? Esperneia e tal, né? Se joga quando é contrariado. E depois, quando eu faço isso, ignoro e tal, ele para e ele pede, ele estende a mão e pede pra gente levantar ele. Nesse caso, a gente estende a mão. É depois que ele já se acalmou? Ele tranquiliza. Isso. Ele fala, professora. Aham. Ele pede. Certo. O importante é que ele esteja calmo, ou seja, ele não esteja fazendo o comportamento que fez você se afastar. Eita, ela tem uma pergunta primeiro. Como a gente introduz o trabalho na mesa quando são autistas mais hiperativos? E se o diminuir a demanda seria trabalhar com tempos pequenos? Olha só, eu vou falar já sobre como a gente estrutura a sessão de ensino, certo? Aí a gente pode esperar até chegar lá, tá bom? Mas quem era que tinha? Quando a criança assim, é agressiva, né, bate, depois se acalma, depois de 10, 20 minutos, vem e fica ali chamando, pedindo um beijo, pede desculpa, beijo, assim, às vezes ele tem uma, né, agressividade, bate alguma coisa, ignora, sai da sala. Quando eu volto, Milene, desculpa, beijo. Milene, desculpa, assim, o que fazer? Ele já se acalmou, você vai lá e fala ou continua ignorando o resto? Não, veja só, a gente ignora, mais uma vez, a gente tem que ser bem pontual. A gente ignora o comportamento que é inapropriado, certo? Então, o que acontece? Se ele fez, você ignorou de verdade. Quando ele parou, digamos, tá calminho, você volta, ele pode pedir desculpa o que for, tudo bem. Agora sim, uma coisa que eu digo, não fiquem remoendo, tipo, voltou, acabou, vai começar outra coisa. Porque senão, o que acontece? A atenção atrasada. A atenção atrasada, tipo, toda vez que eu faço isso, ela me ignora, mas ela vai voltar e a gente vai ter aquele momento especial. Então, não deveria ter um momento especial. Tipo, voltei, acabou, vamos continuar outra coisa, engaje em outra coisa e pronto. Tá entendendo? Tipo, eu não tô guardando mágoa, nada, mas acabou-se. Não vamos pensar mais nisso. Aí, o que eu faria? Assim, só um detalhe. Ai, tem tanta mão levantando. Mas deixa eu dizer, o que eu faria? Eu tento aproveitar tudo que a criança deseja e que ele está me deixando explícito para ser reforço. Então, se ele está pedindo beijo, eu ia fazer assim. Seja lá o que ele é capaz de fazer. Quer dizer, fulano,
vamos fazer tal coisa. Quando ele faz, aí você dá o beijo. Tá entendendo? E aí ele pode, se ele quer beijo de 10 pessoas, ele vai fazer 10 coisas diferentes para ganhar esse beijo. Então, não, assim, tipo, ele faz uma coisa, ganha um beijo de uma, faz outra coisa, ganha um beijo de outra. Por quê? Isso é precioso, a gente conseguir identificar as coisas que a criança está desejando naquela hora e usar, nunca dê de graça. Certo? É sério, assim, porque a gente tem que aproveitar esses momentos. Se a gente sabe que a criança quer, vamos aproveitar. Se ele quer muito, ele vai fazer qualquer coisa entre aspas, ele vai fazer um esforço para poder conseguir aquilo. Então eu usaria isso, aproveitaria para fazer demandas pequenas, não precisa nem ser nada grande, não. Oi, peraí, gente. Vamos tentar ver na fila, porque quem foi aqui que levantou a mão ainda tem dúvida? Vamos ver. Ela, tinha alguém por aqui? Ela e ela, certo? 3 pessoas. Eu não sei quem pediu primeiro, mas vocês se importam se for na... Então vai, ela primeiro, que tá aqui. Eu tive um aluno, eu desconhecia como tratá-lo. Não sabia, não entendia nada. Trabalhava na educação infantil, porque eu trabalho na prefeitura já há muito tempo e nunca tinha tido um aluno autista. E todas as vezes que ele fazia alguma coisa errada, que eu fosse falar, ele se escondia embaixo da mesa, né? E ninguém tirava ele de lá. Um dia eu tive uma ideia de levar um ursinho de pelúcia e disse a ele, se ele fizesse aquilo que eu mandasse, que eu pedisse, eu daria o ursinho. Então, todas as vezes que ele fazia as coisas direitinho, ele ficava com o ursinho. Então, durante a aula inteira, ele ficava com o ursinho. Na hora de ir embora, eu falava que o ursinho ia dormir e se no dia seguinte ele voltasse, fizesse as coisas direitinho, ele ganharia o ursinho. E assim eu consegui ir controlando a criança. Só que chegou no final de semana, ele não tinha o ursinho. E ele chorava na casa dele. Aí a mãe pedia se podia, no fim de semana, levar o ursinho para casa. Aí no final do ano, eu dei um urso grande, bonito de presente para ele, né? Só que depois eu saí da escola e não acompanhei. Gente, então, isso é uma coisa interessante. E eu queria chamar a atenção para um detalhe técnico, certo? Que geralmente o reforço ele deve vir depois que a pessoa fizer algo. Algumas vezes a gente pode fazer acomodações do tipo, ele fez algo, ele pode ganhar e ter a coisa com ele. Se não for algo que atrapalhe, ele pode ter aquilo. E aí o que acontece? No momento que ele faz algo errado, o que vai acontecer? Ele perde. Então é uma condição, tipo, para você manter isto, você vai ter que não fazer certas coisas. E quando ia ao banheiro, ele dava um ursinho para isso. Tá vendo? E aí o que acontece? Ele já sabia, ele já criou a confiança, ele já consegue antecipar. E isso acontece mesmo, quando eles conseguem antecipar que a coisa vai voltar, não tem mais o desespero de eu não dou, porque ele sabe que ele dá, mas volta, certo? Outra coisa, isso me lembrou um exemplo que foi um trabalho feito numa classe de adolescentes e adultos, né? Com déficit mental, não era nem necessariamente autismo, que eles faziam um esquema, sabe, de que é muito bonitinho, eu acho muito legal. Eles todos, quando chegavam na sala, eles ganhavam como se fosse um botãozinho, um negocinho de pregar na roupa, um crachazinho, né? Aí todos tinham. Se alguém fizesse algo inapropriado, ia perder. Aí, veja, enquanto eles estavam com o crachá, os professores iam estar sempre falando, elogiando, né? Dava coisa, então assim, dava reforço incondicional. Assim, reforço social, a atenção, de vez em quando tinha alguma balinha, alguma coisa. Quem fizesse algo inapropriado, perdia. Quando perdia aquilo, perdia tudo. Ele não ia mais receber atenção, não ia mais receber, seja lá o que os outros estavam ganhando.